dois antes, e à medida que nós vamos refletindo, nós vamos caminhar com a leitura do restante do capítulo. Diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia dois dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Bem, então, aqui nós vemos as intenções de Paulo como missionário, como pregador, como evangelista, como apóstolo do Senhor, de levar adiante a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Porém, ainda que essas intenções estão aqui relatadas e ainda permanecem em Éfeso, quando veremos os eventos que o restante do capítulo vai narrar para nós. Mas é curioso, é interessante observar os planos do coração, de um coração sujeito ao Senhor, sujeito ao Espírito de Deus, ansioso no bom sentido de anunciar, de levar adiante a mensagem de salvação para aonde o Senhor Deus permitisse. E olhando o bom testemunho de Paulo, reflito com os irmãos de que viver o Evangelho do nosso Senhor nesse mundo é uma aventura, mas anunciar esse Evangelho deixa essa aventura ainda mais intensa, e por vezes perigosa, que é o que eu e você veremos mais à frente. Ainda que a mensagem do Evangelho seja a mensagem de um Deus amoroso que, desejando restaurar a imagem dele em nós, na humanidade manchada pelo pecado, e de novo trazer a humanidade, os homens, para junto de si, através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador de todo o que crê. A gente sabe que o Evangelho tem em sua essência uma mensagem de confronto, uma mensagem que desafia, uma mensagem que mexe na estrutura em que o homem se encontra. Quando eu e você fomos alcançados, quando o Senhor nos alcançou com sua pregação, pelo Evangelho, seja por meio de quem, nós estávamos longe, em rebeldia para com Deus, e por vezes fomos levados invariavelmente, todos nós, para chegarmos aonde chegamos aqui, rendidos como filhos de Deus, tivemos que reconhecer que estávamos em pecado, em rebeldia, fomos desafiados a nos dobrarmos diante do Senhor, reconhecendo a nossa atitude pecaminosa e oposta ao Senhor. Então, isso mexe com orgulho, isso mexe com perdas, porque algumas coisas que o mundo oferece, que nos chama a permanecer no mundo, nos traz ganhos aparentes muitas vezes, e que para você e eu nos voltarmos para receber e ganhar a vida verdadeira, nós temos que renunciar a algumas questões, alguns lucros, algumas vantagens, alguns ganhos aparentes, mentirosos. E essa é a realidade que tantas vezes nós vemos quando nossos irmãos estão pregando o Evangelho, desde o início do relato de Lucas, nesse livro de Atos, os Atos do Espírito Santo, os Atos dos Apóstolos, movidos pelo Espírito Santo. Tantas vezes, ao eles chegavam, o Evangelho confrontava o homem, as pessoas, do seu estado, na sua posição de pecado, e
Alguns quebrantavam-se e recebiam o Evangelho, e outros por vezes se rebelavam e queriam espantar, calar, até mesmo matar os mensageiros. O fato, irmãos, é que para a mudança, para que as mudanças da mente que o Senhor Deus deseja realizar em nós, vai acontecer, vai existir esse confronto entre o pensamento mundanizado que está na mente das pessoas e o pensamento renovado que a palavra de Deus apresenta, que deve ocupar a mente do crente. Nessa obra de pregação do Evangelho, que é a realidade que eu e você devemos viver e praticar, no domingo, às 15 horas, quando marcado, sim, mas em especial no nosso cotidiano, não é verdade? Onde eu e você lidamos lá com nossos colegas de trabalho, faculdade, colégio, os que estão indo até o ensino médio, tem oportunidade de testemunhar o Senhor no nosso ambiente familiar, para parentescos nossos e na vizinhança. Quantos são os momentos que podemos compartilhar e podemos e somos chamados a compartilhar? Será que estamos ligados a isso? Será que a gente está atento que o meu cotidiano de obedecer a grande comissão, como Jesus disse, ide, vão pelo mundo todo, pregando o Evangelho, e preguem o Evangelho? Isso tem a ver com enquanto nós estamos caminhando no mundo, nós estamos aqui, outros missionários, outros cristãos estão em outro lugar, e alguns que estão aqui, por impulso e movimento do Espírito Santo, sentem-se desafiados a compartilhar em outro lugar, em outra cidade, em outra nação. Porém, mesmo nós que estamos aqui, enquanto vamos vivendo o nosso cotidiano, como cidadãos, como estudantes, como filhos, como pais, como esposos, como avós, nós devemos cumprir essa grande comissão, anunciar o Evangelho, confrontar as pessoas no melhor sentido de todos, para que elas não permaneçam do jeito que estão e entendam que Deus está chamando ao arrependimento. Em amor, sim, mas o Evangelho por vezes, ainda que você e eu usemos o tempero do amor, esteja temperado o amor, a motivação seja amorosa, eu e você busquemos palavras amorosas, modo de falar, e seja sábio no falar, sejamos sábios, por vezes o Evangelho se confronta. Vai chamar o homem a sair da onde está, reconhecendo o seu estado de distante de Deus, rebelde contra Deus, para que ele possa ser resgatado e salvo. Ele precisa reconhecer isso. E às vezes, ao fazer isso, nós vamos ver resistência no nosso trabalho, onde pessoas não querem sair do lugar onde estão, vão achar que a gente está querendo ser melhor do que eles, que cada um tem a sua religião, e essa palavra que é dita da mensagem de ódio, discurso de ódio, o Evangelho vai despertar muitas vezes o ódio dos outros, ao achar, ao afirmar que nós estamos pronunciando um discurso, uma fala, uma palavra odiosa, porque eu estou chamando eles, nós estamos dizendo que eles estão em pecado, que eles estão em caminho de ofensa para com Deus, que eles estão em rebeldia para com Deus, eles estão indo para o inferno. Olha que coisa mais terrível, Vanessa. Alguém ouvir isso? Como pode? Alguém lá fora pode ser, muitos lá fora, a cada dia mais eu penso que serão sim incomodados. Fica na sua religião e eu na minha religião. Qual é o lema que muitos vão dizer? Religião e política, bota as duas coisas. Religião e política não se discute, não é para discutir. Não acredito que seja discutir a forma como o cristão vai apresentar. Mas se eu e você não proclamarmos
ser anunciado o Evangelho, as pessoas se incomodavam, se irritavam. E é preciso entender que Deus, na pessoa do Espírito Santo habitando em nós, Ele nos possibilita, Ele nos habilita em qualidades tais que a gente vai enfrentar essa resistência e vai ter discernimento para poder lidar com elas, mesmo quando, até o momento em que, se Deus assim quiser, nós sejamos calados. Porque a realidade é que na história da igreja, muitas vezes, para falar o Evangelho, por falar o Evangelho, pessoas foram levadas à prisão e às vezes tiveram seu sangue derramado. Infidelidade e obediência ao Senhor é uma coisa que vimos agora. A igreja da Nigéria, não é isso? Na Nigéria, simplesmente por viver o Evangelho e adorar o Senhor nas suas locais de reunião, às vezes dentro do culto, aqueles que se opõem, que se incomodam com o Evangelho, estão entrando nas igrejas e simplesmente não ouvem. Hoje, agora, enquanto nós estamos aqui, nos últimos anos, são milhares, já falamos, milhares de cristãos nessa nação e outras, não falamos sobre essa nação, que têm suas vidas ceifadas, porque o inimigo se incomoda. O inimigo, ele é o adversário da igreja. Ele não quer que os homens sejam tirados da sua cegueira. Ele não quer que os homens conheçam a verdadeira vida. E aqui, em que ponto eu estou disposto, por amor a Cristo, o nosso Salvador, em obediência a Ele, a renunciar à tranquilidade e ao conforto da minha vida, para que pessoas conheçam o verdadeiro Evangelho. Será que é mais fácil não a gente enfraquecer, açucarar, dar uma roupagem agradável, bonita, nova, confortável ao Evangelho, para as pessoas aceitarem essa mensagem mais agradável? O problema é que, se eu e você mexermos, adulterarmos o Evangelho para que ele fique mais agradável, suave, palatável, invariavelmente, difícil, não conheço. O Evangelho deixa de ser Evangelho, se torna outra coisa. A mensagem passa a ser outro Evangelho. Aí as pessoas, elas passam a seguir aquela mensagem, aquele discurso. E aí, quando o Evangelho quando o confronto, quando a oposição, quando as dúvidas vêm e a pessoa não recebeu de fato o Evangelho, não foi convertida a Cristo, mas a minha mensagem açucarada, transformada, mudada, outro Evangelho, então ela não resiste, porque o coração dela não foi ganho para Cristo, mas para a minha mensagem. Então, é interessante observar a fidelidade, a resiliência, a constância dos nossos irmãos em levar adiante a palavra do Senhor. Então, amados, nessa missão que temos, é muito, muito, muito importante que eu e você lembremos que Jesus dizia sobre os homens que sobre ele mesmo, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz e não querem vir para a luz. Quando a gente compartilha do Evangelho, percebemos essa resistência às mudanças da mente e de prática de vida. Tem muita gente que quer salvação, quer ser livre da condenação, mas não quer deixar as práticas erradas, a mentalidade pecaminosa, e assim resiste e não creem em Jesus. E alguns afirmam receber Jesus como Salvador, para perdão dos seus pecados.
entram em igrejas, mas se mantêm presos em práticas pecaminosas. Porque Jesus, na cabeça da pessoa, ela é o meu Salvador, mas ela não entende que não é viável, não é possível ter Jesus me salvando se ele não se torna de fato o Senhor da minha vida. Porque a salvação de Jesus implica em uma transformação de mente, um arrependimento de pecado. E como é que se confirma essa transformação, essa salvação de Jesus? Temos falado nas últimas semanas, uma vida pelo fruto conhecereis a árvore. Então, a fé sem obras é morta. A fé em Cristo, que alguém diga, eu recebi essa salvação, fui perdoado, eu livre da condenação, agora sou Jesus, batizado. Mas se a minha resposta, as minhas decisões, a minha mente não está submissa a Cristo, eu não vivo por conhecê-lo, como foi dito aqui, se não damos lugar de fato a Cristo em nosso cotidiano, em querer ouvi-lo, em querer nos alimentar da sua palavra, nos querer nos santificar na sua presença, no poder do seu Espírito, mostrando em vida dedicada a Ele, vida em que quer se parecer com Ele, quer adorá-lo, quer servi-lo. Então, no máximo eu vou ser um religioso que passo a frequentar a igreja, e pode ser que algumas pessoas permaneçam até alguns anos assim, sendo um religioso, frequentando a igreja, achando que foi perdoado os seus pecados, mas o seu coração não é de Jesus, não tem disposição de servi-lo, de viver para Ele, de honrá-lo, renunciando o trono do pecado no seu coração. A mensagem anterior, nós vimos algumas pessoas que tinham de fato crido e ainda mantinham prática de feitiçaria, um grande número de material dessas práticas, como livros, que tinha um grande valor, mas eu lembramos qual foi a resposta dele quando eles foram conscientes de que a vida de Cristo, a vida que Cristo deu a eles, precisa ser levada com seriedade, com resposta de atitude, de entrega de verdade, com comprovação, com obras. O que eles fizeram? Eles queimaram os seus livros, se libertaram dos seus pecados, confessando os seus pecados, como resposta da mudança do entendimento da mente. E Romanos 12, 2 vai falar transformação da mente. Na verdade, o Cristo vivido, nascido em nós, é refletida em vidas que vivem um sacrifício, um culto diário, o culto de nossas vidas sendo um sacrifício, a renúncia de nossa vontade. Queira o Senhor, receba o Senhor a cada dia mais, que jovens, adolescentes, e como hoje foi muito precioso, vimos aqui a expressão de dedicação, de serviço, de adoração, preparação para dar o culto ao Senhor, louvor a Ele, servindo a igreja, que seja cotidiano, essa realidade seja uma realidade cotidiana na sua vida familiar, meu irmão, irmã, adolescente, jovem, a renúncia, a entrega, a dedicação nossa, comprovando que Ele está no lugar do trono, Ele está no governo de nossa vida, e a gente não faz porque nós queremos mais,